Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 32. Uma aranha-flor amarela. O Damani abriu um buraco no chão para Mate. Ele dava para o próprio campo de batalha. Mate coçou o queixo, ainda impressionado, embora estivesse usando aqueles buracos há cerca de 1 hora para neutralizar a armadilha que Bryne havia armado para os exércitos de Egwene. Ele havia enviado vassalos adicionais da cavalaria Seanchan para reforçar ambos os flancos de suas tropas no rio, e Damani adicionais para conter os canalizadores Charan e conter a enxurrada de Trollocs que pressionavam os defensores. Claro, isso ainda não era tão bom quanto estar no campo de batalha. Talvez ele devesse sair de novo e lutar um pouco mais. Ele olhou para Tuon, que estava sentado em um trono enorme, de 3 metros de altura, ao lado do prédio de comando. Tuon estreitou os olhos para ele, como se pudesse ler seus pensamentos. Ela é uma Aes Sedai, disse Mate a si mesmo. Ah, ela não sabe canalizar. Ela ainda não se permitiu aprender. Ela é uma delas, porra. E eu me casei com ela. Mas ela era incrível. Ele sentia uma excitação cada vez que ela dava ordens. Ela o fazia com tanta naturalidade. Elaine e Nynaeve podiam ter aulas. Tuon ficava muito bem naquele trono. Mate deixou seu olhar se demorar nela, e isso lhe rendeu uma carranca, o que era totalmente injusto. Se um homem não podia olhar de soslaio para sua esposa, para quem ele poderia olhar de soslaio? Mate voltou-se para o campo de batalha. Bela manobra, disse ele, abaixando-se para enfiar a mão no buraco. Eles estavam lá em cima. Se caísse, teria tempo de cantarolar 3 versos de Ela não tem tornozelos que eu possa ver antes de cair. Talvez uma rodada extra do refrão. Esta aprendeu, disse a Suldan, referindo-se à sua nova Damani, observando as tramas das Aes Sedai. A Suldan, Catrona, quase engasgou com as palavras Aes Sedai. Mate não podia culpá-la. Essas palavras podiam ser difíceis de pronunciar. Ele não olhou muito para Damani, nem para as tatuagens de galhos floridos em suas bochechas, que se estendiam da nuca como mãos para envolver seu rosto. Mate era o responsável por ela ter sido capturada. Era melhor do que ela lutar pela sombra, não era? Sangue e cinzas sangrentas, pensou consigo mesmo. Você está fazendo um ótimo trabalho persuadindo Tuon a não usar Damani, Matrin Calton. Capturando você mesma. Era desconcertante a rapidez com que a mulher Charan se acostumou ao cativeiro. Todos os Suldan comentaram sobre isso. Mal houve um momento de luta, seguido de completa subserviência. Esperavam que uma Damani recém-capturada levasse meses para ser treinada adequadamente, mas esta estava pronta em poucas horas. Catrona praticamente sorriu, como se fosse pessoalmente responsável pelo temperamento da mulher Chara. Aquele buraco era impressionante. Mate estava bem na beirada, olhando para o mundo, contando os estandartes e esquadrões enquanto os marcava mentalmente. O que Klassen Baior teria feito com um deles? Perguntou-se. Talvez a batalha de Kholezar tivesse sido diferente. Ele nunca teria perdido sua cavalaria no pântano, isso era certo. As forças de Mate continuaram a conter a sombra na fronteira leste de Kandor, mas ele não estava satisfeito com a situação atual. A natureza da armadilha de Bryne fora sutil, tão difícil de ver quanto uma aranha-flor amarela agachada em uma pétala. Foi assim que Mate soube. Fora preciso um verdadeiro gênio militar para colocar o exército em uma situação tão ruim sem que parecesse que o exército estava em uma situação ruim. Esse tipo de coisa não acontece por acaso. Mate havia perdido mais homens do que queria contar. Seu povo estava pressionado contra o rio, e Demandred, apesar de continuar a elogiar o dragão renascido, testava continuamente as defesas de Mate, tentando encontrar um ponto fraco, enviando um ataque de cavalaria pesada contra um lado, seguido por um ataque de arqueiro Charan e uma investida Trolloc contra o outro. Consequentemente, Mate precisava ficar de olho nos movimentos de Demandred para poder contra-atacá-los a tempo. A noite se aproximava. Será que a sombra recuaria? Os Trollocs poderiam lutar na escuridão, mas aqueles Charans provavelmente não. Mate deu outra sequência de ordens, e mensageiros galoparam pelos portões para entregá-las. Pareceu que apenas alguns instantes se passaram antes que suas tropas lá embaixo respondessem. Tão rápido, disse Mate. Isso mudará o mundo, disse o general Galga. Mensageiros podem responder instantaneamente, comandantes podem observar suas batalhas e planejar no momento. Mate resmungou em concordância,
mas aposto que ainda vai levar a noite toda para conseguir o jantar na barraca do refeitório. Galgan sorriu de verdade. Foi como ver uma pedra se partindo ao meio. Diga-me, general, disse Tom. Qual é a sua avaliação das habilidades das nossas consortes? Não sei onde você encontrou o maior, mas ele é um diamante de grande valor. Eu o observei nestas últimas horas enquanto ele resgatava as forças da Torre Branca. Apesar de todo o seu estilo nada convencional, raramente vi um comandante de batalha tão talentoso quanto ele. Tuon não sorriu, mas podia ver em seus olhos que ela estava satisfeita. Eram olhos bonitos. E, na verdade, com Galgan não agindo tão rudemente, talvez este não fosse um lugar tão ruim para se estar, afinal. Obrigado, disse Mat baixinho para Galgan enquanto ambos se inclinavam para estudar o campo abaixo. Considero-me um homem de verdade, meu príncipe, disse Galgan, esfregando o queixo com um dedo calejado. Você servirá bem ao trono de cristal. Seria uma pena vê-lo assassinado tão cedo. Garantirei que os primeiros que eu enviar atrás de você sejam recém-treinados, para que você possa detê-los com facilidade. Mat sentiu o queixo cair. O homem disse isso com perfeita franqueza, quase com carinho. Como se estivesse planejando fazer um favor a Mat, tentando matá-lo. Os Trollocs aqui, ele apontou para um grupo deles lá embaixo, vão recuar em breve. Concordo, disse Galgan. Mat coçou o queixo. Teremos que ver o que Demandred fará com eles. Estou preocupado que os Sharans tentem infiltrar um pouco de seus Marathidamani em nosso acampamento durante a noite. Eles demonstram uma dedicação notável à sua causa. Ou um desrespeito absurdo pela autopreservação. Aes Sedai e Suldain não eram particularmente tímidas, mas eram geralmente cautelosas. Os canalizadores de Sharan eram tudo menos isso, principalmente os homens. Tragam-me alguns damanes para criar luzes para o rio, disse Mat. E isolem o acampamento, com um anel de damanes espalhados pelo acampamento para vigiar a canalização. Ninguém canaliza, nem mesmo para acender uma maldita vela. As Aes Sedai podem não gostar disso, disse o general Galgan. Ele também hesitou em usar as palavras Aes Sedai. Elas haviam começado a usar o termo em vez de Marathidamani por ordem de Mat, uma ordem que ele esperava que Tuon revogasse. Ela não o fez. Descobrir o que aquela mulher queria dizer seria um verdadeiro prazer se ambos sobrevivessem a essa maldita confusão. Tilley entrou na sala. Alta e com o rosto marcado por cicatrizes, a mulher de pele escura caminhava com a confiança de um soldado veterano. Ela se prostrou diante de Tuon, com as roupas ensanguentadas e a armadura amassada. Sua legião havia levado uma surra hoje, e ela provavelmente se sentia como um tapete depois de uma boa esposa. Estou preocupado com a nossa posição aqui. Mat se virou e se agachou, olhando pelo buraco. Como ele havia previsto, os Trollocs começaram a recuar. De que maneira? Perguntou o general Galgan. Usamos nossos canalizadores até a medula dos ossos, disse Mat. E estávamos encurralados contra o rio, uma posição difícil de defender a longo prazo, especialmente contra um exército tão grande. Se eles canalizarem alguns portais e moverem parte do exército Sharan para este lado do rio durante a noite, podem nos esmagar. Entendo o que você quer dizer, disse Galgan, balançando a cabeça. Dada a força deles, eles continuarão a nos desgastar, até que estejamos tão fracos que possam nos enrolar e apertar o nó. Mat olhou diretamente para Galgan. Acho que é hora de abandonarmos esta posição. Concordo, essa parece ser a nossa única linha de ação razoável, disse o general Galgan, assentindo. Por que não escolher um campo de batalha mais vantajoso para nós? Seus amigos da Torre Branca concordariam com uma retirada. Vamos ver, disse Mat, endireitando-se completamente. Alguém mande chamar a Egwene e os cuidadores. Eles não virão, disse Tuon. As Aes Sedai não se encontrarão conosco aqui. Duvido que esta Mirlin me aceite em seu acampamento, não com as proteções que eu exigiria. Certo. Mat acenou em direção ao portal no chão, que a Damani estava fechando. Usaremos um portal e falaremos através dele como se fosse uma porta. Tuon não fez nenhuma objeção específica, então Mat enviou os mensageiros. Deu um pouco de trabalho, mas Egwene pareceu gostar bastante da ideia. Tuon se entreteve durante a espera, mandando seu trono para o outro lado da sala. Mat não fazia ideia do porquê. Então, começou a irritar-me, e este? Perguntou Tuon quando um membro esguio do sangue entrou e se curvou. Ele vai se casar em breve, disse Min. Você dará o presságio primeiro, disse Tuon, e depois a interpretação, se desejar. Eu sei exatamente o que isso significa,
protestou Min. Ela havia sido colocada em um trono menor ao lado do de Tuon. A garota estava tão enfeitada com tecidos e rendas finas que poderia ser confundida com um rato escondido em um fardo de seda. Às vezes, eu sei imediatamente, e... Você dará o presságio primeiro, disse Tuon, com o tom inalterado. E se referirá a mim como a maior. É uma grande honra que lhe seja dada a oportunidade de falar comigo diretamente. Não deixe que a atitude do príncipe dos corvos sirva de modelo para a sua. Min se acalmou, embora não parecesse intimidada. Ela havia passado tempo demais perto de Aes Sedai para deixar Tuon intimidá-la. Isso fez Mat hesitar. Ele tinha uma ideia do que Tuon seria capaz de fazer se ficasse descontente com Min. Ele a amava. Luz, ele tinha quase certeza que sim. Mas também se permitiu ter um pouco de medo dela. Ele teria que ficar de olho para que Tuon não decidisse educar Min. O presságio para este homem, disse Min, controlando o tom com, ao que parecia, alguma dificuldade, é uma renda branca arrastando-se em um lago. Sei que isso significará seu casamento em um futuro próximo. Tuon assentiu. Ela balançou os dedos para Seleucia. O homem sobre o qual estavam falando era do sangue inferior, não de posição alta o suficiente para falar diretamente com Tuon. Sua cabeça estava tão próxima do chão enquanto ele se curvava que parecia estar fascinado por besouros e tentando coletar um espécime. O senhor Gokan do sangue, Seleucia anunciou, será levado para a linha de frente. Ele está proibido de se casar até o fim deste conflito. Os presságios indicam que ele viverá o suficiente para encontrar uma esposa, e assim estará protegido. Min fez uma careta e abriu a boca, provavelmente para objetar que não funcionava assim. Mat cruzou o olhar com ela e balançou a cabeça, e ela recuou. Tuon trouxe o próximo, um jovem soldado, não do sangue. A mulher tinha pele clara e um rosto bonito, embora Mat não conseguisse ver muito mais por baixo daquela armadura. As armaduras masculinas e femininas não eram muito diferentes, o que ele achou uma pena. Mat perguntou a um armeiro Seanchan se certas áreas da couraça feminina não deveriam ser enfatizadas, por assim dizer, e o armeiro olhou como se ele fosse um idiota. Luz, essas pessoas não tinham senso de moralidade. Um sujeito precisava saber se estava lutando contra uma mulher no campo de batalha. Era o certo. Enquanto mindava seus presságios, Mat recostou-se na cadeira, colocou as botas em cima da mesa de mapas e procurou o cachimbo no bolso. Ela era bem bonita, aquela soldada, embora ele não conseguisse ver algumas partes importantes. Ela poderia ser uma boa parceira para Talmanes. Aquele sujeito passava pouquíssimo tempo olhando para mulheres. Talmanes era tímido perto delas. Mat ignorou os olhares dos que estavam por perto enquanto inclinava a cadeira para trás, apoiava os calcanhares na mesa e embalava o cachimbo. Seanchan sabia ser tão sensível. Ele não tinha certeza do que pensar de tantas mulheres Seanchan serem soldados. Muitas delas pareciam com Birgitte, o que não seria tão ruim. Mat preferia passar uma noite na taverna com ela do que com metade dos homens que conhecia. Você será executado. Tuon expressou-se através de Seleucia, falando com o soldado. Mat quase caiu da cadeira. Ele agarrou a mesa à sua frente, e as pernas dianteiras da cadeira bateram com força no chão. O que? Perguntou Min. Não. Você viu o sinal do javali branco, disse Tuon. Eu não sei o significado. O javali é o símbolo de Anduin, um dos meus rivais em Seanchan, explicou Tuon pacientemente. O javali branco é um presságio de perigo, talvez traição. Esta mulher trabalha para ele, ou trabalhará no futuro. Você não pode simplesmente executá-la. Tuon piscou uma vez, olhando diretamente para mim. O quarto pareceu mergulhar na sombra, ficando mais frio. Mat estremeceu. Ele não gostava quando Tuon ficava assim. Aquele olhar dela parecia o olhar de outra pessoa. Uma pessoa sem compaixão. Uma estátua tinha mais vida. Perto dali, Seleucia balançou os dedos para Tuon. Tuon olhou para eles e assentiu. Você é meu orador da verdade, disse ela a mim, quase relutante. Pode me corrigir em público. Vê erros nas minhas decisões. Sim, eu sei, disse Min, sem hesitar. Você não usa minhas habilidades como deveria. E como eu deveria? Perguntou Tuon. A soldada que havia recebido a sentença de morte continuou prostrada. Ela não se opôs, não era de uma posição que pudesse se dirigir à imperatriz. Era tão humilde que falar com outra pessoa na presença de Tuon seria uma quebra de honra. O que alguém pode fazer não justifica matá-lo, disse Min. Não pretendo desrespeitá-lo, mas se você for matar alguém por causa do que eu lhe disser, eu não falarei. Você pode ser obrigado a falar.
Experimente, disse-me suavemente. Mate se assustou. Cinzas sangrentas, ela parecia tão fria quanto tu um momento antes. Vamos ver como o padrão a trata, Imperatriz, se você torturar o portador de presságios. Em vez disso, Tuon sorriu. Leve-se bem a isso. Explique-me o que deseja, portador de presságios. Vou lhe contar minhas visões, disse Min, mas de agora em diante, as interpretações, sejam as minhas ou as que você lê nas imagens, devem ser mantidas em segredo. Entre nós dois seria o melhor. Você tem permissão para observar alguém por causa do que eu disse, mas não para puni-lo, a menos que o pegue fazendo algo. Liberte esta mulher. Que assim seja, disse Tuon. Você é livre, ela expressou através de Seleucia. Caminhe em lealdade ao trono de cristal. Você será vigiado. A mulher curvou-se ainda mais e saiu da sala, de cabeça baixa. Mate viu uma gota de suor escorrendo pelo rosto dela. Então ela não era uma estátua. Ele se virou para Tuon e Min. Eles ainda se encaravam. Nenhuma faca, mas ele sentia como se alguém tivesse sido esfaqueado. Se ao menos Min aprendesse um pouco de respeito. Um dia desses, ele teria que arrastá-la para longe do Seanchan pelo colarinho, um passo à frente do carrasco, tinha certeza. Um portal subitamente abriu caminho no ar na lateral da sala, onde Tuon havia indicado que deveria ir. De repente, Mate se lembrou do motivo de ter movido seu trono. Se aquela Damani tivesse sido capturada e forçada a dizer onde Tuon estava sentada, uma Aes Sedai poderia ter aberto um portal onde ela estava sentada, cortando-a ao meio. Era tão improvável que chegava a ser ridículo. Uma Aes Sedai preferiria voar a matar alguém que não fosse um amigo das trevas, mas Tuon não se arriscou. O portal se abriu para revelar o salão da torre, sentado em uma tenda. Atrás deles, Egwene estava sentada em uma grande cadeira. O próprio trono de Amirlin, Mate percebeu. Sangue e cinzas. Ela os mandou buscá-los. Egwene parecia exausta, embora estivesse conseguindo disfarçar bem. As outras não estavam melhores. As Aes Sedai estavam sendo levadas ao limite. Se ela fosse uma soldada, ele jamais a enviaria para a batalha. Sangue e cinzas ensanguentadas. Se ele tivesse um soldado com aquele gesso e aquele olhar, Mate o mandaria para a cama por uma semana. Estamos curiosos para saber o propósito desta reunião, disse Saerin calmamente. Silviana sentou-se em uma cadeira menor ao lado de Egwene, e as outras irmãs foram organizadas por Aja. Algumas estavam desaparecidas, incluindo uma das amarelas, pelo palpite de Mate. Tuon acenou para Mate. Ele lideraria a reunião. Ele tirou o chapéu para ela, o que lhe rendeu uma sobrancelha meio erguida. Seu olhar perigoso havia desaparecido, embora ela ainda fosse a imperatriz. Aes Sedai, disse Mate, levantando-se e tirando o chapéu para os sentados. O trono de cristal agradece por vocês terem recuperado a razão e nos deixado comandar a batalha. Os olhos de Silviana se arregalaram como se alguém tivesse acabado de pisar em seu pé. Pelo canto do olho, Mate percebeu um leve sorriso nos lábios de Tuon. Sangue e cinzas sangrentas, ambas as mulheres deveriam saber que não deveriam encorajá-lo a fazer isso. Você continua tão eloquente como sempre, Mate, disse Egwene secamente. Você ainda tem sua raposa de estimação? Sim, disse Mate. Ele está bem aconchegado e quentinho. Cuide dele, disse Egwene. Eu não quero que você sofra o mesmo destino de Gareth Bryne. Então era mesmo compulsão? Perguntou Mate. Egwene lhe mandara uma mensagem. Pelo que sabemos, disse Saerin. Nynaeve Sedai consegue ver as tramas na mente de alguém, FM me disse, mas nenhum de nós consegue. Nossos curandeiros estão de olho em Bryne, disse uma robusta Domani Aes Sedai. Por enquanto, não podemos confiar em nenhum plano de batalha que ele tenha tocado, pelo menos não até determinarmos há quanto tempo ele está sob o jugo da sombra. Mate assentiu. Parece bom. Além disso, precisamos retirar nossas forças do Val. Por quê? Perguntou Lelaine. Estamos estabilizados aqui. Não está bem o suficiente, disse Mate. Não gosto deste terreno, e não deveríamos ter que lutar onde não queremos. Hesito em dar um passo a mais para a sombra, disse Saerin. Abaixar o ritmo agora pode nos render 2 ao amanhecer, respondeu Mate. O general Galga murmurou em concordância, e Mate percebeu que havia citado a asa do falcão. Saerin franziu a testa. Os outros pareciam estar deixando que ela liderasse a reunião. Egwene praticamente não participava, com os dedos entrelaçados à frente, sentada no fundo. Eu provavelmente deveria lhe dizer, disse Saerin, que nosso grande capitão não foi o único alvo.
Davron Basheri e Lord Agelmar também tentaram liderar seus respectivos exércitos à destruição. Elaine Sedai se saiu bem em sua batalha, destruindo uma grande força de Trollocs, mas só conseguiu isso graças à chegada da Torre Negra. Os fronteiriços foram esmagados, perdendo quase 2/3 de seus efetivos. Mate sentiu um arrepio. 2/3. Luz. Estavam entre as melhores tropas que a Luz tinha. Lã. O senhor Mandragoran vive, disse Saerin. Bem, isso já era alguma coisa. E aquele exército lá em cima na praga? Lord Ituralde caiu em batalha, respondeu Saerin. Ninguém parece saber ao certo o que aconteceu com ele. Isso foi muito bem planejado, disse Mate, com a mente a mil sangue e cinzas sangrentas. Eles tentaram destruir as 4 frentes de batalha de uma só vez. Não consigo imaginar quanta coordenação isso exigiria. Como eu disse Egwene suavemente, precisamos ter muito cuidado. Mantenha essa sua raposa por perto o tempo todo. O que Elaine quer fazer? Perguntou Mate. Ela não está no comando. Elaine Sedai está ajudando os da fronteira, disse Saerin. Ela nos informou que Shenar está praticamente perdida e que está mandando o Ashamen levar o exército do Lord Mandragoran para um local seguro. Amanhã, ela planeja mover seu exército através dos portais e conter os Trollocs na praga. Mate balançou a cabeça. Precisamos nos unir. Ele hesitou. Podemos trazê-la por um desses portais? Pelo menos contatá-la. Parecia não haver objeção válida. Em pouco tempo, outro portal se abriu na tenda com Egwene e os guardas. Elaine entrou, grávida, com os olhos praticamente em chamas. Atrás dela, Mate vislumbrou soldados com posturas curvadas, caminhando penosamente por um campo escuro ao entardecer. Luz, disse Elaine. Mate, o que você quer? Você venceu sua batalha, perguntou Mate. Por pouco, mas sim. Os Trollocs em Cairhien foram destruídos. A cidade também está segura. Mate assentiu. Preciso me retirar da nossa posição aqui. Tudo bem, disse Elaine. Talvez possamos unir suas forças com o que sobrou dos Borderlanders. Quero fazer mais do que isso, Elaine, disse Mate, dando um passo à frente. Essa manobra que a Sombra tentou foi inteligente, Elaine. Muito inteligente. Estamos ensanguentados e quase destruídos. Não temos mais o luxo de lutar em múltiplas frentes de batalha. O que, então? Uma última resistência, disse Mate suavemente. Todos nós, juntos, em um lugar onde o terreno nos favorece. Elaine se acalmou, e alguém lhe trouxe uma cadeira para sentar ao lado de Egwene. Ela manteve a postura de uma rainha, mas seu cabelo desgrenhado e suas roupas queimadas em vários lugares indicavam o que ela havia passado. Mate sentia o cheiro de fumaça vindo do campo de batalha, onde o portal ainda estava aberto. Isso parece desesperador, disse Elaine finalmente. Estamos desesperados, disse Saerin. Deveríamos perguntar aos nossos comandantes. Elaine parou de falar. Se houver algum em quem possamos confiar que não esteja sob compulsão. Só existe um, disse Mate, sombriamente, encontrando-a nos olhos. E ele está te dizendo que estamos acabados se continuarmos como estamos. O plano anterior era bom o suficiente, mas depois do que perdemos hoje. Elaine, estamos mortos a menos que escolhamos um lugar para ficar, nos reunir e lutar. Um último lance de dados. Elaine ficou sentada por um tempo. Onde? Perguntou finalmente. Tarvalon? Perguntou Gavin. Não, disse Mate. Eles simplesmente a sitiariam e seguiriam em frente. Não pode ser uma cidade onde possamos ficar encurralados. Precisamos de um território que funcione a nosso favor, e também de uma terra que não possa alimentar os Trollocs. Bem, um lugar nas terras da fronteira deve servir para isso, disse Elaine com uma careta. O exército de Lan queimou quase todas as cidades ou campos por onde passou para negar os recursos da Sombra. Mapas, disse Mate, acenando. Alguém me traga mapas. Precisamos de um local no sul de Shenar ou Arafel. Algum lugar próximo o suficiente para que a Sombra o considere tentador, um lugar para lutar contra todos nós de uma vez. Mate, perguntou Elaine. Isso não seria dar a eles o que eles querem? Uma chance de nos eliminar. Sim, disse Mate suavemente enquanto as Aes Sedai enviavam mapas. Estes tinham marcações, anotações que pareciam ter sido escritas pelo General Bryne, a julgar pelo que diziam. Temos que ser um alvo tentador. Temos que atraí-los, enfrentá-los e derrotá-los ou seremos esmagados.
Uma luta prolongada serviria à sombra. Assim que Trollocs suficientes chegassem às terras do sul, não haveria como contê-los. Ele precisava vencer ou perder rapidamente. Um último lance de dados, de fato. Mate apontou para um local nos mapas, um lugar que Bryne havia anotado. Tinha um bom suprimento de água, um belo encontro de colinas e rios. Este lugar, Merrilor, você tem usado como depósito de suprimentos? Saer em Rio Baixinho. E então voltamos para onde começamos, não é? Tem algumas pequenas fortificações, disse Elaine. Os homens construíram uma paliçada de um lado, e nós poderíamos expandi-la. É o que precisamos, disse Mate, imaginando uma batalha ali. Merrilor os colocaria onde os dois principais exércitos Trolloc pudessem entrar, tentando esmagar os humanos entre eles. Isso seria tentador. Mas o terreno seria maravilhoso para Mate usar. Sim. Seria como a batalha do Estreito de Pria. Se ele colocasse arqueiros ao longo daqueles penhascos, não, dragões, e se pudesse dar às Aes Sedai alguns dias de descanso. Estreito de Pria. Ele contará usar um grande rio para encurralar o exército amariano na foz do estreito. Mas, ao acionar a armadilha, o rio destruído secou sobre ele. Os amarianos o represaram do outro lado do estreito. Eles atravessaram o leito do rio e escaparam sem problemas. Essa é uma lição que não esquecerei. Isso serve, disse Mate, colocando a mão no mapa. Elaine. Que assim seja, disse Elaine. Espero que você saiba o que está fazendo, Mate. Enquanto ela falava, os dados começaram a rolar dentro da cabeça dele. Galad fechou os olhos de Tron. Ele havia vasculhado o campo de batalha ao norte de Cairhien por mais de 1 hora para encontrá-lo. Tron havia sangrado até a morte, e apenas algumas pontas de sua capa ainda estavam brancas. Galad desfez os nós do oficial do ombro, surpreendentemente imaculados, e se levantou. Sentia-se exausto até os ossos. Começou a atravessar o campo de batalha, passando por montes de mortos. Os corvos e gralhas tinham chegado, cobriam a paisagem atrás dele. Uma escuridão ondulante e trêmula cobria o chão como mofo. À distância, parecia que o chão havia sido queimado, de tantas aves necrófagas. De vez em quando, Galad cruzava com homens como ele, que vasculhavam os cadáveres em busca de amigos. Surpreendentemente, havia poucos saqueadores, era preciso ficar atento a eles no campo de batalha. Elaine flagrou alguns tentando escapar de Cairhien. Ameaçou enforcá-los. Ela ficou mais forte, pensou Galad, caminhando penosamente de volta para o acampamento. Suas botas pareciam chumbo em seus pés. Que bom! Quando criança, ela frequentemente tomava decisões com o coração. Ela era uma rainha agora, e agia como tal. Agora, se ele ao menos pudesse corrigir sua bússola moral. Ela não era uma má pessoa, mas Galad desejava que ela, como outros monarcas, pudesse enxergar tão claramente quanto ele. Ele estava começando a aceitar que não. Estava começando a aceitar que estava tudo bem, contanto que se esforçassem ao máximo. O que quer que tivesse dentro de si que lhe permitisse ver a razão das coisas era obviamente um presente da luz, e desprezar os outros por não terem nascido com ela era errado. Assim como seria errado desprezar um homem por ter nascido com apenas uma mão e, portanto, ser um espadachim inferior. Muitos dos vivos pelos quais ele passou estavam sentados no chão, nos raros locais onde não havia cadáveres nem sangue. Esses homens não pareciam vencedores de uma batalha, embora a chegada do Ashamen tivesse salvado o dia. O truque com a lava dera ao exército de Elaine o fôlego necessário para se reagrupar e atacar. Aquela batalha fora rápida, mas brutal. Os Trollocs não se renderam e não podiam se render e fugir. Então Galad e os outros lutaram, sangraram e morreram muito tempo depois, quando era óbvio que seriam vitoriosos. Os Trollocs estavam mortos. Os homens restantes sentaram-se e olharam para a camada de cadáveres, como se estivessem entorpecidos pela perspectiva de procurar os poucos vivos entre os milhares de mortos. O pôr do sol e as nuvens sufocantes tornavam a luz vermelha e davam aos rostos um tom sangrento. Galad finalmente alcançou a longa colina que marcava a divisão entre os dois campos de batalha. Ele a escalou lentamente, reprimindo os pensamentos de como uma cama seria boa, ou um catre no chão, ou alguma rocha plana em um lugar isolado, onde pudesse se enrolar em sua capa. O ar mais fresco no topo da colina o chocou. Ele vinha sentindo o cheiro de sangue e morte há tanto tempo que agora era o ar puro que cheirava mal. Ele balançou a cabeça, passando por fronteiriços cansados que atravessavam penosamente os portões. O Ashamen tinha ido conter os Trollocs ao norte para que os exércitos de Lord Mandragoran pudessem escapar. Pelo que Galad ouviu,
os exércitos da fronteira eram apenas uma fração do que já foram. A traição dos grandes capitães fora sentida mais profundamente por Lord Mandragora e seus homens. Galad ficou enojado, pois a batalha não fora fácil para ele nem para qualquer um que estivesse com Elaine. Fora horrível, e, por pior que tivesse sido, a luta fora ainda pior para os da fronteira. Galad manteve o estômago em paz com dificuldade, enquanto a vista do alto da colina lhe permitia ver quantas aves necrófagas tinham vindo para o banquete. Os lacaios do Tenebroso caíram, e os lacaios do Tenebroso se fartaram. Galad finalmente encontrou Elaine. Suas palavras apaixonadas, ditas a Tan Altor e Arganda, o pegaram de surpresa. Mate tem razão, disse ela. O campo de Merrilor é um bom campo de batalha. Luz. Gostaria que pudéssemos dar mais tempo para o povo descansar. Teremos apenas alguns dias, uma semana no máximo, antes que os Trollocs cheguem a Merrilor atrás de nós. Ela balançou a cabeça. Devíamos ter previsto aqueles Charan chegando. Quando as cartas começarem a parecer que estão contra o Tenebroso, é claro que ele vai adicionar algumas cartas novas ao jogo. O orgulho de Galad exigia que ele permanecesse de pé enquanto ouvia Elaine conversar com os outros comandantes. Pela primeira vez, porém, seu orgulho se mostrou inconsolável, e ele se sentou em um banquinho e se deixou cair para frente. Galad, disse Elaine, você realmente deveria permitir que um dos Ashamen lavasse seu cansaço. Sua insistência em tratá-los como párias é tolice. Galad se endireitou. Não tem nada a ver com o Ashamen, disparou ele. Muito argumentativo. Estava cansado. Este cansaço me lembra do que perdemos hoje. É uma exaustão que meus homens precisam suportar, e assim farei, para não esquecer o quanto estão cansados e forçá-los demais. Elaine franziu a testa. Ele já havia parado de se preocupar com a possibilidade de suas palavras a ofenderem há muito tempo. Parecia que ele não podia dizer que um dia estava agradável ou que seu chá estava quente sem que ela se ofendesse de alguma forma. Teria sido bom se Aibara não tivesse fugido. Aquele homem era um líder, um dos poucos que Galad já conhecera, com quem se podia conversar sem se preocupar que ele se ofendesse. Talvez os dois rios fossem um bom lugar para os mantos brancos se estabelecerem. Claro, havia um certo histórico de desavenças entre eles. Ele poderia resolver isso. Eu o chamei de mantos brancos, pensou ele um momento depois. Na minha cabeça, era assim que eu pensava nas crianças agora mesmo. Fazia muito tempo que ele não fazia isso por acidente. Majestade, disse Arganda. Ele ficou ao lado de Logain, o líder dos Ashamen, e Avin Nureli, o novo comandante da Guarda Alada. Talmanes, do bando da Mão Vermelha, aproximou-se com alguns comandantes dos Saldianos e da Legião do Dragão. O ancião Aman, dos Ogier, estava sentado no chão a uma curta distância. Ele olhava para o pôr do sol, parecendo atordoado. Majestade, continuou Arganda, percebo que considera isto uma grande vitória. É uma grande vitória, disse Elaine. Precisamos persuadir os homens a enxergar dessa forma. Há menos de 8 horas, presumi que todo o nosso exército seria massacrado. Nós vencemos. Ao custo de metade de nossas tropas, disse Arganda suavemente. Considero isso uma vitória, insistiu Elaine. Estávamos esperando uma destruição completa. O único vencedor hoje é o açougueiro, disse Nureli suavemente. Ele parecia assombrado. Não, disse Tan Altor, ela tem razão. As tropas precisam entender o que suas perdas significaram. Devemos tratar isso como uma vitória. Deve ser registrado dessa forma nas histórias, e os soldados devem ser convencidos a ver isso dessa forma. Isso é mentira, Galad se viu dizendo. Não é, disse Altor. Perdemos muitos amigos hoje. Luz, mas todos nós perdemos. Concentrar-se na morte, no entanto, é o que o Tenebroso quer que façamos. Desafio você a me dizer que estou errado. Precisamos olhar e ver luz, não sombra, ou seremos todos sugados. Ao vencermos aqui, disse Elaine, enfatizando deliberadamente a palavra, conquistamos um adiamento. Podemos nos reunir em Merrilor, entrincheirar-nos lá e fazer nossa última resistência com nossa força contra a sombra. Luz, sussurrou Talmanes. Vamos passar por isso de novo, não é? Sim, disse Elaine relutantemente. Galad olhou para os campos dos mortos e estremeceu. Merrilor vai ser pior. Que a luz nos ajude, vai piorar.